Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as equações constitutivas, as equações que relacionam as tensões num corpo com as deformações do corpo. Na aula de hoje, nós vamos obter as equações constitutivas para um sólido elástico, linear, homogêneo e isotrópico, apresentar a relação tensão-deformação para barras em tração, definir a lei de Hooke. Vamos também definir o coeficiente de Poisson e obter a lei de Hooke generalizada para tratar problemas tridimensionais. Nas aulas passadas, nós definimos o conceito de tensão e deformação. Na aula de hoje, nós vamos ver como essas grandezas se relacionam. Quando nós estudamos o conceito de deformação, nós não nos preocupamos com o que causava essa deformação. Hoje, nós vamos entender como que, ao aplicar uma carga externa num corpo, ele se deforma. Aqui tem um exemplo que mostra três sistemas idênticos, de mesma geometria e carregados da mesma maneira, mas cada um dos sistemas é feito de um material diferente. Note que, embora o carregamento externo seja o mesmo, as deformações de cada sistema são diferentes, de forma que deve existir alguma propriedade do material que relaciona as forças externas com a intensidade dos deslocamentos da estrutura. De forma bem geral, nós podemos dizer que, ao aplicar forças numa estrutura, aparecem campos de tensão e deformação nessa estrutura. A intensidade desses campos depende do material da estrutura. As equações que descrevem a relação entre tensão e deformação são denominadas equações constitutivas. E antes de apresentar as equações constitutivas, nós precisamos definir algumas idealizações para modelar nossos sistemas físicos. Primeiro, as equações serão válidas para materiais homogêneos, como metais, vidro ou madeira. São materiais uniformes ao longo de toda a extensão do corpo, isto é, apresentam as mesmas propriedades em todos os pontos do corpo. Já materiais heterogêneos não apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. As equações que nós veremos hoje serão válidas somente para materiais isotrópicos, materiais que apresentam as mesmas propriedades em todas as direções do corpo. Novamente, metais ou vidro são materiais isotrópicos. Já a madeira, por exemplo, é um material anisotrópico, já que o comportamento da madeira é diferente se as tensões agem de maneira paralela ou transversal às fibras da madeira. Finalmente, nós também vamos definir o sólido de acordo com a equação constitutiva que caracteriza o seu comportamento. Nós dizemos que um material é elástico se existe uma relação direta entre os estados de tensão e deformação do corpo. Isto é, a tensão no estado final depende somente do estado final de deformação. Outro tipo de material é o material viscoso, cuja tensão depende da taxa de deformação, como é o caso de fluidos newtonianos ou não newtonianos. Um material viscoelástico, como plásticos e polímeros, é um material em que a tensão depende da deformação e da taxa de deformação. E, finalmente, um material plástico é um material em que o estado final de tensões depende de como o estado de deformação foi obtido. Para determinar a relação entre tensão e deformação no material, é necessário realizar testes em laboratório. O teste mais comum é o teste de tração uniaxial, que consiste em tracionar um corpo de prova e se medir a carga aplicada e o deslocamento do corpo. Note que a curva da força pelo deslocamento depende da geometria do corpo, depende da área da seção transversal e do comprimento do corpo. Nós definimos a tensão de engenharia como sendo a força dividido pela área inicial, a área não deformada do corpo de prova. E a deformação de engenharia é o deslocamento medido dividido pelo comprimento inicial do corpo de prova. Com essas definições, nós adimensionalizamos a curva de carga pelo deslocamento, eliminando a influência da geometria do corpo de prova nos resultados. O diagrama que nós obtemos é o diagrama tensão-deformação de engenharia, que contém as características do material sendo ensaiado. Do diagrama tensão-deformação, nós podemos observar algumas regiões bastante notáveis. No começo do carregamento, nós notamos uma região elástica, em que a curva é uma reta, a tensão é proporcional à deformação.
Essa curva se estende até o limite de proporcionalidade ou o limite de escoamento do material. Na região elástica, se a carga é removida, o corpo retorna ao seu comprimento original não deformado. Ao ultrapassar a região elástica, o corpo entra na região plástica. Ao retirar a carga, o corpo não volta mais à sua geometria inicial, tendo sido deformado plasticamente. A região plástica é caracterizada por duas regiões. Na região de encruamento, a estrutura cristalina do material é modificada, ocorre endurecimento do material por deformação. Essa região se estende até o limite de tensão máxima do material. Ao ultrapassar a tensão limite do material, ocorre uma diminuição localizada da área da seção transversal, que nós chamamos de empescoçamento. Nessa região, à medida que o corpo de prova se alonga, ocorre uma estricção da área da seção transversal. Essa área diminui continuamente até a ruptura do material. Na região linear elástica, a tensão e a deformação são proporcionais. Nossa primeira equação constitutiva, também chamada de lei de Hooke, é, portanto, tensão proporcional à deformação, sigma igual a E epsilon. Essa grandeza de proporcionalidade E é o módulo de elasticidade longitudinal, é uma propriedade do material. Vamos ver esses conceitos no exercício, que dá o diagrama tensão-deformação obtido num teste de tração. E o exercício pede para determinar as várias propriedades do material que nós discutimos. Nesse exercício, já foi dado o diagrama tensão-deformação e já foi indicado nesse diagrama tensão-deformação os vários pontos de interesse. E aqui está a nossa região elástica, e como essa deformação é muito pequena face à deformação total do corpo de prova, o diagrama mostra também essa região elástica numa outra escala bem maior para a gente conseguir enxergar esses valores. Note que na região elástica, isso aqui é uma reta. A tensão é proporcional à deformação. Vale comentar uma distinção. Aqui na região elástica existe o limite de proporcionalidade e o limite de escoamento. O limite de escoamento me dá o limite da região elástica, até onde eu posso carregar o corpo e quando eu remover a carga, ele retorna à posição não deformada. O limite de proporcionalidade me fala até onde tensão é proporcional à deformação. Entre o limite de proporcionalidade e o limite de escoamento, ainda estamos na fase elástica, mas esse pedacinho da curva não é mais linear. Para a grande maioria dos materiais, esses dois pontos acabam sendo o mesmo. Para esse ensaio específico, o limite de proporcionalidade é 241 MPa e o limite de escoamento 262 MPa. O limite de resistência do material é a máxima tensão que ele suporta, 435 MPa, e o módulo de elasticidade do material é a inclinação dessa curva. No limite de proporcionalidade, isso aqui ainda é uma reta, então a inclinação é o tangente desse ângulo. É esse cateto dividido por esse cateto. Isso aqui é o meu limite de proporcionalidade, 241 MPa, e isso aqui é a minha deformação, 0.0012. 241 MPa dividido por 0.0012 dá 200.000 MPa ou 201 GPa. O diagrama tensão-deformação visto anteriormente é um diagrama típico de um aço médio carbono. A composição do aço afeta o comportamento tensão-deformação do material. Aços baixo e médio carbono apresentam limites de escoamento e máxima tensão mais baixo que um aço alto carbono, mas apresentam maiores deformações. A quantidade de carbono não muda o módulo de elasticidade do material, apenas os limites elásticos e as tensões máxima e de ruptura de cada uma dessas ligas de aço. Aços, em geral, apresentam comportamentos semelhantes no diagrama tensão-deformação. Aços baixo e médio carbono são materiais dúcteis com as regiões elásticas e plásticas bem definidas. É fácil identificar a região elástica, a região de encruamento e a região de empescoçamento. Outros materiais dúcteis, como ligas de cobre ou ligas de alumínio, não apresentam uma região bem definida de escoamento
E, normalmente, seu comportamento tensão-deformação não é exatamente linear. Outra propriedade importante também é a ductilidade, ou dutilidade. A dutilidade é a propriedade do material de se deformar plasticamente. Um material dútil, ao ultrapassar o limite de escoamento, se deforma plasticamente, absorvendo energia para se deformar. Já o material frágil só apresenta deformações elásticas. O material se rompe antes de se deformar plasticamente. Não há um limite de escoamento, só um limite de resistência. Duas quantidades usadas para medir a dutilidade de um material após o ensaio de tração são o seu alongamento percentual e a estricção, medidos no corpo de prova após a sua ruptura. Vamos ver isso no exercício. Aqui, 3 corpos de prova de mesmo tamanho, mas de materiais diferentes, foram testados em tração. E o exercício pede para nós determinarmos quais materiais são frágeis ou dúteis. Então, se o meu corpo de prova foi tracionado até a falha, o alongamento percentual é a variação percentual no comprimento do corpo de prova. Esse comprimento inicial, medido por um extensômetro, é de 50 milímetros. Então, o alongamento percentual, em função do comprimento final, é isso daqui. A estricção é a redução percentual da área. Eu vou medir o diâmetro do material após a falha e vou comparar com a área original. Em função do diâmetro, a redução percentual da área eu posso escrever dessa maneira. E o diâmetro inicial é de 12 milímetros. Então, para os 3 materiais, o exercício deu os comprimentos finais e os diâmetros finais. Podemos calcular o alongamento percentual e a redução de área percentual. Veja, esse material A apresenta um alongamento e uma estricção pequenos. Um alongamento de 5%, uma variação na área de 8%. Como esse material quase não se deformou, ele é um material frágil. Já os materiais B e C são materiais com grandes deformações. Veja que o material B se alongou 26% e o material C se alongou quase 40%. São materiais dúcteis. Veja que o material C é bem mais dúctil que o B. Ele se alongou quase 40% contra 26% do material B e a área reduziu quase 75% contra quase os 40% do material B. O material C se deformou mais plasticamente do que o B. Então, esses dois são dúcteis, mas o material C é mais dúctil que o B. E o material A quase não se deformou plasticamente. A segunda propriedade do material que nós vamos definir é o módulo de cisalhamento. Um teste semelhante ao de tração, mas que mede as tensões de cisalhamento em função das deformações de cisalhamento, como no ensaio de torção, mostra que, na região linear elástica, a tensão de cisalhamento é proporcional à deformação de cisalhamento. Essa constante de proporcionalidade é o módulo de elasticidade transversal ou o módulo de cisalhamento do material. Vamos ver isso no exercício, que fala que uma liga de titânio foi testada em torção. O exercício passa o diagrama tensão de cisalhamento por deformação de cisalhamento e pergunta o módulo de cisalhamento dessa liga de titânio e a máxima força V que pode ser aplicada num bloco feito desse material. Primeiro, nós começamos analisando o diagrama tensão de cisalhamento por deformação de cisalhamento dado. Veja, região elástica, região plástica, muito semelhante com os diagramas tensão-deformação obtidos no teste de tração. E o módulo de elasticidade transversal, ou o módulo de cisalhamento, é a inclinação da curva aqui na região elástica. O limite de proporcionalidade foi dado, 360 MPa. A deformação de cisalhamento foi dada, 0,008. O módulo de cisalhamento, 45 GPa. A maior distância D que o bloco pode se deslocar, bom, da geometria da deformação, a tangente desse ângulo é o próprio ângulo gama, é o cateto oposto D sobre o cateto adjacente 50 mm. Então, D é o 50 gama. A máxima distância que esse bloco pode se deslocar é o meu limite de proporcionalidade. Não quero ultrapassar esse limite para não induzir deformações plásticas no meu bloco. Então, a máxima deformação de cisalhamento é 0,008.
Então, a minha distância D é 0,4 milímetros. A força correspondente, tensão de cisalhamento é força sobre área, é a força V sobre essa área A, é 2.700 kN. Claro que eu também posso calcular essa força V, não em função da tensão, mas em função da deformação, conhecendo o módulo de cisalhamento. A deformação no limite de proporcionalidade é 0,008, então a força máxima 2.700 kN. Mesmo resultado.